Conceitos e padrões nos impedem de ser felizes. Meu nome é Rosane Fontana, eu sou hipnoterapeuta e hoje eu vim aqui conversar contigo sobre este assunto. Aí você pode estar se perguntando, mas como assim? Como, os padrões, os conceitos, os condicionamentos nos impedem de ser felizes? Você já percebeu, já se observou que para tudo na vida a gente tem um conceito, uma definição do que é o certo, do que é o bom, de como deveria ser? Ou então ainda pior, só se for assim é que eu quero, só se for assim é que é bom, é que funciona. E, e por que isso é importante, né? A gente ter essa consciência de que nós temos, todos nós temos esses conceitos e nos condicionamos a padrões repetitivos, né? Condicionantes, limitantes. Porque eu percebo na minha própria vida, tanto na minha própria vida, né, como das pessoas que eu atendo, que eu converso, o quanto a gente está preso a esses conceitos nos impedem de ser mais feliz. Então vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que ia receber uma carona do seu genro, que ia buscar lá em casa para levar em outro lugar. Quando o genro chegou, ela estava no telefone e o genro ficou apressando ela para irem, né? Ele estava no carro esperando. E essa pessoa, no conceito dela de genro, de bom comportamento do outro, isso não é o adequado, né? Então ele apressar ela não é legal, não é bacana, deixou ela chateada. E nesse exemplo simples, o que a gente consegue observar aí? Que a pessoa ali endurecida pelo seu conceito de como deveria ser o comportamento do outro se chateou. Então, quantas situações no dia a dia a gente tem similares, né, parecidas ou desse nível, que não é uma coisa grave, mas é uma coisa que deixa a pessoa chateada. São muitas, não é mesmo? Então, quando a gente começa a ter consciência de que a gente tem esses conceitos, de que a gente funciona, né, baseado nesses conceitos, então a gente tem a oportunidade, a gente se oportuniza a gente levar a vida com mais leveza. Então, aquele é o padrão dele, que é diferente do conceito de padrão que ela tem referente a outra pessoa. Então, quando a gente simplesmente se flexibiliza, né, diante de um exemplo como esse, e não leva para o lado pessoal, tipo assim, ó, o comportamento daquela pessoa não tem a ver comigo, tem a ver com o mundo interno dela, com os pensamentos, com o nível de ansiedade, de estresse, de preocupação daquele momento e do padrão que ela segue, né? Então, se eu não levar para o lado pessoal aquele padrão, aquele comportamento, né, e entender que a atitude dele faz parte dos seus padrões e não tem a ver comigo, não é pessoal, eu posso sim levar a vida com mais leveza, não me chateando, não me incomodando com o outro, olhando por este aspecto, porque tem várias outras formas de a gente abordar este mesmo assunto, né? Mas você percebe que tudo isso acontece porque a pessoa está presa num conceito de como o outro deveria se comportar. E claro que a gente tem esses conceitos também em relação a gente, né? Como eu devo me comportar para fazer um vídeo? Como eu devo me comportar quando eu atendo uma pessoa? Como eu devo me comportar com a minha mãe? Como eu devo me comportar quando eu estou em público? Quando eu devo me comportar em todas as situações? Em tudo a gente tem um conceito de como a gente deveria ser, de como o que a gente deveria fazer, do tom da voz que a gente deveria usar. E claro que todos esses conceitos, eles são inconscientes. Eles estão lá na porção da nossa mente chamada subconsciente, né? Faz parte dos programas, das crenças. Se você me acompanha aqui, você já deve ter me ouvido falar sobre isso, né? Sobre a mente subconsciente, sobre as crenças. Então, são as crenças, né, que constroem esses nossos padrões que a gente fica repetindo. E os conceitos que a gente cria do que é certo e errado também é lá desse conteúdo subconsciente, também está lá na mente subconsciente. Então, a gente nem sabe, né? Só que a gente pode se observar no dia a dia e perceber tudo isso, né?
por exemplo, quando a gente se decepciona com alguém. Eu me decepciono com uma pessoa, ou seja, não é a pessoa que me decepciona, porque ela está agindo de forma contrária ao que eu esperava dela, de forma diferente do que eu tenho como conceito que ela deveria agir naquele momento. Vou te contar agora um exemplo meu. Numa certa ocasião, né, um tempo atrás, eu fui num atendimento para eu ser atendida e eu fiquei um pouco tonta lá. Então eu mandei uma mensagem para uma pessoa depois que eu cheguei em casa, dizendo o seguinte: oi, tudo bom? Olha, quase que eu te pedi para me buscar no meu atendimento, porque eu fiquei um pouco tonta, fiquei com receio de sair na rua, mas acabou que eu me senti um pouco melhor e vim sozinha para casa. Essa pessoa não me disse nada. Quando eu terminei de falar que a pessoa não me disse nada, eu senti uma ponta de chateação, né? E senti o seguinte, que aquela pessoa, ela deveria ter me dito: você devia ter me ligado numa outra ocasião, né? Me procure, que eu vou te buscar, né? Conta comigo, algo do gênero. Então, quando eu terminei assim de falar, que eu percebi, que eu senti isso, e a pessoa não correspondeu ao meu padrão, nossa, eu fiquei até com vergonha de mim mesma. Mas foi isso que aconteceu, né? Por quê? Porque a pessoa, essa minha ponta de chateação foi só porque a pessoa não correspondeu ao que eu esperava. E o que eu esperava? Que ela tivesse um comportamento de acordo com aquilo que eu julgo como adequado. E esse adequado é uma postura que provavelmente eu teria. Então eu espero que o outro se comporte como eu me comporto com ela. Se eu sou uma pessoa muito disponível, que a pessoa pode, né, olha, você pode contar comigo, né, me coloco muito à disposição para o outro, provavelmente eu vou esperar isso do outro. E quando o outro não me dá, então eu me decepciono, eu me chateio, né, ou até, dependendo da pessoa, né, pode até brigar, romper relação, enfim, por aí vai. E agora, quando a gente tem já começa a abrir a percepção, a consciência para este entendimento, então a gente pode sim adotar essa observação diária e constante na nossa vida. Então você percebe que isso está em todos, eu posso trazer vários exemplos de situações do dia a dia que esses conceitos vão estar encaixados, né? E, e assim, muitas vezes, esse assunto eu acho ele super importante, porque muitas vezes a gente se priva, por exemplo, de ter um bom relacionamento, porque a gente tem aquele conceito do que deveria ser um bom relacionamento, né? Aí você conhece alguém, uma pessoa super bacana, mas que não é exatamente como você quer que ela seja, como ela se comporte, como ela fala contigo ao telefone, enfim. Ela é um pouco diferente, mas não quer dizer que ela não seja uma pessoa fantástica. Não, ela só não está encaixada no teu conceito do como uma pessoa deveria ser para se relacionar contigo. Mas será? Aí que está a questão que eu quero te convidar a praticar no teu dia a dia, questionar os conceitos. Será que aquela pessoa, do jeito que ela é, também, né, não pode ser uma ótima pessoa para eu me relacionar? Também não podemos ter uma convivência, uma vida, uma relação muito feliz se eu me der essa oportunidade? O que você acha? Então, pode ser que seja, né? E a gente esteja se fechando a considerar apenas o padrão que eu tenho como certo, como bom, como melhor. Então, questionar, é isso que eu trago para a minha vida, é isso que eu pratico. E eu quero muito te convidar a experimentar fazer isso no teu dia a dia. Questionar os teus conceitos, né? O padrão que você vem repetindo a cada situação, né? Com cada pessoa que você se relaciona, no teu trabalho, os teus colegas, aquela reclamação que você tem do teu colega. Será que não é apenas porque o teu colega não está sendo contigo da forma que
que é a que tu julga melhor, que é a que tu diz que tem que ser? Ou então, será que você já não saiu até de um emprego porque o teu chefe, ele tinha um comportamento, ele te tratava de uma forma que também não estava encaixada ali nos teus conceitos? Então, assim, ó, quando a gente começa a se questionar, né, a gente pode sim abrir essa mente, abrir essa consciência para se relacionar de uma forma mais tranquila, mais harmoniosa com todo mundo, inclusive com a gente mesmo. Porque a gente também tem essa cobrança, né, com a gente, com o comportamento, com as escolhas que a gente faz. Então, quando a gente começa a olhar para essa questão, né, de flexibilizar esses conceitos, a gente tem, olha, acredite, a gente tem uma vida mais leve, sabe? Sem aquele peso do tem que ser, tenho que fazer, tenho que ir. Né? Às vezes até, olha, tenho que ir, me lembrou o seguinte, um convite. Você recebe um convite para um aniversário da tua melhor amiga, de alguém que você gosta muito. Você sente na obrigação de ir. Por quê? Porque você aprendeu, né, que você tem que agradar os teus amigos. Você tem o conceito de que você nunca pode recusar um convite de aniversários a não ser por um motivo muito grave, muito importante, muito sério. E como você não tem esse motivo, então você acredita que você tem que ir. Só que a tua vontade é de não ir. E você nem sabe porque você tem aquela vontade de não ir. E não precisa saber. Precisa apenas respeitar a tua vontade. É assim, é essa postura que eu adoto na minha vida. É claro que depois de ter ido em muitos lugares por me sentir na obrigação, né? Mas eu percebi que ao longo do tempo eu estava me ferindo fazendo isso. Eu não estava me priorizando. Eu não estava me considerando como a pessoa mais importante do mundo, que é assim que eu entendo que eu tenho que me colocar. Para mim mesma, com alto amor, né? Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos. E então, você percebe que realmente esse assunto, se a gente for falar, dando exemplos, é porque ele está em tudo na nossa vida, em todas as nossas relações com o outro, com as situações e com a gente mesmo. E então começa por aí, começa por você mesmo, né? Olhando para o quanto você se exige, o quanto você se cobra, o quanto você se policia para permanecer ali, engessadinha nos seus conceitos, nos seus padrões. E olha só, permanecendo aí, fazendo tudo dentro do teu padrão, dos teus conceitos. Você é feliz? Até que ponto isso te traz felicidade? Até que ponto isso te coloca para baixo, te faz infeliz? Então, viu o que é mais importante para você nesse momento e adota essa postura, faz essa escolha, né, de observar os teus conceitos e questioná-los. Eu preciso manter esse conceito? Eu mantendo esse conceito, eu não vou ter uma vida mais leve? Ou eu terei uma vida mais feliz? Ou esse conceito aqui não é nada fortalecedor, me entristece, me deixa para baixo? E dentro de todo esse questionamento, então, você pode seguir, né, por uma vida mais leve, mais harmônica, mais feliz. E olha só, como seria você ajudar outras pessoas, né, se abrirem para essa reflexão, compartilhando esse vídeo, contribuindo também. Então, um grande beijo para você e fique com as tuas reflexões. Beijo!